Acho que um ponto que vocês tocaram, e acho que a gente percebe esse movimento assim, do Santander, que é um olhar diferente para o segmento do agronegócio, né? E agora falando um pouquinho sobre consórcio especificamente, a gente percebe que existe um movimento muitas vezes ao contrário por muitas administradoras, né? Algumas administradoras que até pouco tempo, né, faturavam, por exemplo, para o agronegócio ou faziam propriedades rurais que deixaram de fazer. E a gente sabe que esse é um segmento que ele é muito carente de crédito, né? Ele é muito carente de educação, muito carente de informação. Como é que o Santander vê o segmento de consórcio para o agronegócio? O próprio fato da gente conseguir pulverizar em vários grupos o risco, a gente já tem uma vantagem no consórcio em relação ao crédito, que ele está ali com inadimplência que vai estar afetado com uma só linha ali de inadimplência. Então, a gente consegue pulverizar esse risco no consórcio e, para olhar do banco, a gente tem mais apetite para esse produto. E o Santander, eu posso falar que em relação a todas as administradoras, até as especializadas, a gente tem uma condição e um estímulo muito à frente das demais. Exemplos, vamos falar, não temos diferenciação entre linha branca, entre linha amarela e linha verde. São equipamentos, então a gente faz equipamentos usados, a gente tem aí a flexibilização na maior parte deles em colocar somente o bem em garantia e não ter o bem complementar. Quando coloca isso na conta, isso fecha uma conta que a gente tem um resultado assim de enquadramento dessas operações de uma forma muito diferenciada do restante. Então, não só falando de equipamentos, mas também de terreno agro, e obviamente que a gente vai avaliar com mais cautela algumas regiões que já surgem com inadimplência. Então, a gente tem aí um setor do agro crescendo, mas quando a gente olha a China com a redução do consumo de soja, por exemplo, e o preço da soja caindo, a gente tem alguns sobras de estoque e alguns produtores, alguns segmentos já com a condição de inadimplência mais forte. Mas a gente vai olhar tudo e a gente quer receber tudo e montou uma estrutura com a equipe de parceiros, com a equipe de especialistas para poder customizar essa análise e fazer de forma muito rápida e estruturada essas análises. Então não deixem de apresentar nada que a gente tem muito interesse em fazer esse negócio. Muito pelo contrário, né? A gente tem estimulado tanto os representantes como a equipe interna justamente a atacar esse mercado, né? Porque a gente percebe o apetite do Santander nesse segmento e, como eu disse, muitas vezes vem na contramão do que algumas administradoras fazem. Elas acabam desestimulando os parceiros e de fato, um segmento muito carente e que nós precisamos, de fato, uma atuação mais assertiva. E nós vamos falar, claro, sobre a entrega que o Santander faz, que isso também faz total diferença na hora de comercializar o produto. Sim. Esse ponto que o William mencionou, eu acredito que aqui já está muito enraizado dentro da Newcom, porque a gente trabalha muito forte voltado dentro desses segmentos, né? Então, florestal, segmentos que são implementos. E quando a gente vai estar olhando para o mercado, de fato, você tem vários players, e vamos falar players assim, de renome nacional, e que não tem o apetite que o Santander acaba tendo para essa operação. E isso vai muito em conta da expertise do banco em olhar esse produto de forma diferente, analisar caso a caso, né? E quem sabe pelo tamanho do Santander e as pessoas que estão dentro desse envolvimento fazem com que isso de fato aconteça, né? E que tenha uma assertividade. Administradoras daqui a pouco que acabam tendo o primeiro viés ou o primeiro problema, a primeira coisa segura, retém o crédito, não faz a liberação até a gente entender um pouco mais do que funciona, né? E a gente nota isso ao inverso no Santander. Então, se der um problema, a gente vai identificar o que ocorreu e ao invés de não fazer, a gente vai tomar as medidas necessárias para que isso não ocorra mais, mas não deixar de atender, né? Então, isso faz com que daqui a pouco dentro do próprio segmento e dentro do próprio agro, você não deixe de atender um cliente bom em função de uma operação que acabou sendo problemática ou que acabou tendo algum viés, né? Então a gente traz para dentro de casa, né? A gente resolve e a partir do momento a gente melhora essa operação para poder atender. Então essa expertise e esse apetite que o Santander tem, para mim, William, é um dos principais diferenciais e um dos principais pilares que eu vejo que é interessante a gente trazer para quem hoje, né, trabalha comercializando o produto, né?